Se você colocar você sozinho em algum lugar numa ilha, você vai ficar maluco, porque não existe conceito de sanidade quando você tá sozinho, entendeu? Putz, Legal. isso é muito bom, porque aí chega na nossa trajetória dos últimos 2 anos, que é, a gente estava lá no deserto camelando, falando sobre a gente precisa conversar, porque enquanto sociedade a gente precisa fazer alguns acordos mínimos para coexistir. Então, assim, o tecido social já vinha muito desgastado. Olha, não estou aqui para reclamar, muita saudade do drama Dilma Aécio, porque as coisas, a gente tá fazendo nosso trabalho muito mal, porque só foi piorando, né, com o tempo. A gente é muito ruim de serviço. Pô, todo mundo então, né? Porque aí, o que aconteceu? Quando a gente chega nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, aí a gente sai da polarização e vai para a radicalização. Porque polarizar sempre existiu. Inclusive, os polos, eles se equilibram. Né? Os Estados Unidos é sempre isso também. Tem os democratas, tem os republicanos. São sempre polos. Só que aí a gente entrou numa fase de radicalizar. Né? Eu estou aqui com a minha certeza, o outro está ali com a certeza dele, e aí esses encontros, eles foram ficando cada vez mais escassos. Ficou mais difícil fazer curadoria, que é... E aí, gente, quem aqui está disposto a falar? Não, mas não é para você vir dar palestrinha, é para você vir conversar. Não, com esse fulano eu não falo. Com aquele ciclano eu não falo. Não, eu vou, mas se for eu sozinho. Para conversar com ninguém eu vou, não. Então, o deserto foi ficando cada vez mais deserto, entendeu? As pontes foram sendo quebradas cada vez mais. E a gente continua lá, uma insistência para tentar fazer esse negócio. O que a gente sente Mas também não é um cansaço, é mais do que isso, até nem sei dizer a palavra, da própria audiência, sabe? Então, assim, quando a gente lançou Mamilos há 8 anos, as pessoas ficaram... Foi como chuva no deserto, sabe? Nossa, finalmente, um lugar onde a gente pode conversar e a gente pode assumir que a gente não entende sobre as coisas. Tipo, eu não tenho como ter uma opinião sobre parto. Eu não sei ainda. Por que as pessoas têm tanta certeza? Eu nem... Não li nada, não sei nada. Então, que legal que aqui a gente parte do zero e explica as coisas e explora possibilidades diferentes e tal. Nossa, que bom, achei meu lugar, achei minha tribo. Com o tempo, mesmo as pessoas que nos acompanharam na jornada começaram a ficar tão machucadas por esse embate diário que elas começaram a não dar conta mais do desafio de ouvir o diferente. Ouvir o diferente começou a nos machucar cada vez mais. Então, assim, hoje eu podia... Quando a gente lançou... Eu podia ouvir o Monark e ele falar coisas que eu não concordava e aquilo só era... Eu não concordava, ponto. Hoje, se o Monark vai lá e fala as mesmas coisas que ele falava há 8 anos atrás, eu nunca mais quero ouvir. É intolerável. Tô decepcionada. Ele tem que ser excluído da sociedade. É... Tire os patrocínios dele. Cancelem as redes sociais desse cara. Cara, e algumas pessoas que estão com a gente há muito tempo, elas até conseguem fazer essa autoanálise, assim, de falar assim, que coisa, né? Eu não consigo mais. Não é que vocês estão erradas, eu vou parar de ouvir, porque eu não dou mais conta de ouvir uma pessoa falar coisas que eu não Mas concordo. o que você acha que levou as pessoas a terem esse comportamento? Eu tenho uma... Uma teoria. Uma teoria. Que foram a forma com que os algoritmos das redes sociais se manifestaram. Eu nem digo que foi a forma com que eles foram programados, porque esses algoritmos eles são inteligências artificiais que a forma com que eles funcionam é decidida por eles mesmos. Né? Então, nem mesmo os caras que programaram inicialmente o algoritmo entendem realmente qual é a lógica pela qual eles operam. E, infelizmente, parece que a lógica pela qual eles operam só fomentou essa radicalização. Porque o que ele faz? Ele quer sempre entregar algo que você quer assistir. E como você mesmo disse, a gente não quer ver o cara que discorda, a gente quer reforçar as nossas próprias ideias. Mas tem também o lance que as coisas que os assuntos a serem concordados ou discordados, assim, debatidos, eles podem ser, eles, pelo menos aí recentemente, se tornaram fundamentalmente excludentes. Por exemplo, porra, se você for falar pra mim aqui na minha frente que não vai tomar vacina porque a vacina não funciona pra Covid, o caralho, não sei o que, porra, isso é algo que, nossa... Choca porque é uma burrice muito grande. Mas... Então, e qual seriam os argumentos então, e tal? eu acho que aí a gente entra numa parte interessante dessa conversa, que é, beleza, quem eu devo escutar então?
Tem que escutar todo mundo. Qual que é a linha de corte? E aí a gente teve que se fazer essa pergunta também. E o que vocês fizeram? Me ensina. Cara, eu acho que a gente voltou para a raiz, voltou para o nosso princípio, que é dialogar, não é? Então, as pessoas que estão convidadas, aptas a sentar na nossa mesa, são pessoas que respeitam os direitos humanos, acreditam neles, respeitam e acreditam na democracia. E a democracia parte do princípio de discordar, De conviver com quem de você discorda, né? coexistir, que é, nós três vamos votar, nós quatro vamos votar aqui se eu devo tomar mais uma tacinha de vinhos e tal. E aí, pode ser que eu perca e eu tenho que coexistir com as pessoas que votaram e eu perdi essa votação. Então, no momento de radicalização, o que a gente fez foi isso, foi falar assim, não, ainda tem pessoas inteligentes e bem intencionadas que discordam de uma maneira inteligentíssima. O que a gente precisa fazer é excluir os radicais, porque não existe diálogo com fascismo, que é, o fascismo é o princípio da eliminação. Eu elimino o outro. Sim. Então, qualquer pessoa que está pregando eliminar, está pregando uma violência de eliminar o outro, aí a gente... Não é só eliminar, Não né? conversa. É desumanizar, né? Porque quando a gente fala de fascismo, é todo o sistema que tentou eliminar Pode uma votar, classe gente. de Eu ganhei, né? pessoas. Pode. Acho que como- Ela parte do... Primeiro, para você poder eliminar uma categoria inteira de pessoas, você precisa primeiro desumanizar essas pessoas. Você precisa dizer que não é tão gente assim. Sim. Porque a gente, que nem nós, que É. tá aqui nessa mesa, merece viver, merece prosperar, merece uma vida digna, merece dignidade, merece respeito. Agora, as outras pessoas, o outro não merece, né? O outro. Que outro? Qualquer Aquele outro, outro. aquele outro. Então, Aquele assim, específico outro. esse tipo de divisão de sociedade, de divisão da humanidade em categorias, né? O outro que votou naquele, o outro que tem esse jeito ou aquele, que tem essa ideia ou aquela, que nasceu desse jeito ou nasceu do outro. Toda vez que a gente começa com o jeito de se referir, as ideias que a gente coloca, em que a gente vai desumanizando quem está num grupo diferente do nosso, isso não cabe dentro do Mamilos. Isso não dá. E aí, falando de antivax, a gente precisa conversar sobre o antivax. Não necessariamente ouvindo um antivax, Exato. mas a gente precisa entender por que essas pessoas estão pensando dessa Poderia maneira. ser interessante também ouvir um antivax. Eu acho que aí a gente... Ainda mais se ele fosse muito inteligente. Cara, essa é uma questão muito importante, porque quando você dá palco para uma pessoa muito inteligente e mal intencionada, você também está correndo o risco de propagar uma mensagem muito séria. Mas é só se você não tiver argumentos pra rebater o do cara, né? Assim, eu entendo o seu ponto, eu acho que tá cada vez mais tênue essa dança sobre quem deve ser ouvido, em que lugar essa pessoa deve ser ouvida, mas os ensaios que a gente tem sobre isso, eu acredito que a gente precisa ter regras mínimas. Tem alguns consensos sociais que nós já estabelecemos que não vale a pena ser questionado, Isso. porque eles envolvem questões muito sérias como vida. Então, assim, não vale a... Vamos combinar aqui, não vale a pena questionar se a Terra é redonda ou plana. Mano, já passamos desse ponto. Isso aqui a gente já decidiu. Ele não vale a pena. É que São consensos eu não sei mínimos, se eu entendeu? concordo se não vale a pena, no sentido que, se a gente está discutindo, é porque existe uma necessidade de discussão da sociedade. E aí eu acho que o cara que acredita, o cara que é ignorante, ele é ignorante. Ele não sabe que a Terra é redonda, ele acredita em fantasias, tá ligado? E essa pessoa, tipo, ela tem que ter voz, entendeu? E o único jeito dela ter voz é deixando ela falar as merdas que ela quiser e se reunir com os caras que falam as mesmas merdas que ele e eles falarem as merdas juntos e poderem ser contestados por outros. Porque a alternativa a isso é falar, pô, chegamos a um consenso que a Terra é redonda, ok. Então agora ninguém mais pode falar que a Terra é plana. Aí é foda, entendeu? Falar, mas sabe você o que pode. sabe não o que pode que criar é? um canal no YouTube disso. Não, o que eu acho é Entendeu? assim, ó, por exemplo, sabe o ditado que as nossas mães diziam que como é que é? A verdade vai a pé e a mentira vai de avião? Tem uma coisa assim, que é quanto que demora para você explicar uma ideia burra? 1 minuto, porque ela é simplória, porque ela é simples, ela não considera uma